paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, discípulos de Betel, alunos da escola ministerial, você que tem nos acompanhado na escola, no estudo sobre o Antigo Testamento. Estamos aí mais uma vez, estudando sobre os patriarcas. Vamos continuar hoje falando sobre Abrão. O Alan continua aí no controle da aula, vamos dizer assim. Depois eu vou vir falando sobre Isaac na próxima aula, como a gente tinha combinado, O Alan fala sobre Abrão, eu falo sobre Isaac, e depois nós vamos falar sobre Jacó, Israel, aí vamos estar voltando ao nosso esquema aí de um estar trabalhando junto com o outro. Ok, queridos? Amém. Mais uma vez, vamos erguer os nossos pensamentos ao Senhor, vamos orar, pedindo a direção de Deus para essa aula. Paizinho, nós te agradecemos por esse tempo. Uma vez mais, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento, venha abrir a nossa coração para receber, Senhor, a Tua palavra. Pai, nós queremos declarar que estamos sim, Senhor, com fome e sede de aprender de Ti, da Tua palavra. Ensina-nos essa manhã, ministra o nosso coração. Pai, nós queremos crescer no conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, dedicando, Senhor, esse tempo, Senhor, ao aprendizado da Tua palavra. Seja, Pai, com a minha vida, seja com a vida do Alan. Usa-nos, Senhor, da forma que Tu queres nesta manhã e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, queridos, Bem-vindos a mais uma aula da Escola Ministerial. Então, nós estamos falando aqui sobre os capítulos iniciais do Gênesis, do Pentateuco, e nós estamos falando sobre Abrão ainda, Ainda não chegamos a falar de Abraão. Nós estamos falando ainda de Abrão, Então, na aula passada, a gente falou sobre a genealogia, a origem de alguns povos. Nós falamos também a questão dele decidir sair dali junto com a sua família daquela cidade, Ur dos Caldeus. E aí Deus ele começou a falar com ele depois que ele decide abandonar aquele ambiente ali de adoração a outros deuses. Deus promete a ele que ele herdaria uma terra especial, que é a terra de Canaã. Nós falamos também sobre a passagem dele no Egito, em que ele acabou se precipitando e mentindo, falando que Sarai, no caso a esposa dele, ele mentiu dizendo que era irmã dele, porque ele temeu ser morto por Faraó. Verdade. Inclusive o pastor ele fez um comentário muito interessante, sobre a questão do adultério, Não sei se você aí de casa vai lembrar disso, mas... Se você não viu, é bom falar, ver a outra aula depois. Anterior. Vale a pena, tem muito detalhe lá de conhecimento que a gente abordou. E aí, a gente vê que ele sai daquela terra ali do Egito, vai em direção ao Negueb, acontece contenda, entre ele ali e o Ló, eles acabam se separando. Depois ele é forçado a resgatar Ló, que havia sido levado em cativeiro, para Sodoma. Na cidade de Sodoma, onde estava tendo a guerra ali entre os reis. E aí a gente fechou a aula com um ponto muito legal, muito intrigante, ao mesmo tempo interessante, que era a questão do Melquisedeque. Nós falamos aqui que há duas visões sobre ele. Uma das visões é que ele seria de uma linhagem sacerdotal, que é muito mais antiga do que o Levítico, do que a linhagem sacerdotal de Arão. E o pastor também apresentou outro ponto de vista, não foi, pastor? Fala um pouquinho pra gente. A questão da visão um pouco histórico-crítica, que Melquisedeque seria como uma teofania do próprio Deus Filho, que estava ali para abençoar a Abraão, entendeu? Eu acho interessante você ir lá na aula, entendeu? Nós estamos passando muito rápido aqui, porque já tem bastante coisa para falar sobre Abraão hoje. Se você não viu a aula anterior, vai lá que tem os detalhes lá, ok? E falamos, se você necessitar, qualquer momento aí você pode escrever a sua pergunta. Vamos lá? Vamos sim.
Vamos então para Gênesis capítulo 15. 15. A gente está pulando algumas coisas aí, porque Tem que falar o que é mais importante. né? Porque é muita coisa para falar sobre Abraão. Então, no Gênesis capítulo 15, Deus ele vai dar a promessa de um filho a Abrão, né? Deus ele vai aparecer para Abrão numa visão e ele vai prometer um filho a ele. E Abrão, até esse momento, ele ainda não havia se tornado pai, né? E por isso ele achou que Deus estava falando a respeito do servo dele, Sim. que era o Damasceno Eliezer, né? Então, o que acontece? Mas aí o Senhor ele foi enfático a dizer para ele que o herdeiro dele não seria o servo dele, né? Sim. O herdeiro dele, de fato, seria gerado dele e da sua esposa Sarai, né? E a partir dele daria origem a uma grande descendência, toda descendência, né, de Abrão. De Abrão. Interessante, pastor, é que as famílias, né, nessa época, que possuíam muitos herdeiros, né, muitos descendentes, elas eram muito bem vistas. Sim. Pela população, pela sociedade, né? A sociedade julgava essa família que tinha muitos descendentes, que tinha muitos filhos, como uma família abençoada. Muito abençoada. Quanto mais filhos, mais abençoada a família era. Essa família é abençoada e tal. Porque a gente vê que riqueza ele tinha. Sim. Ele tinha, né, material que eu falo, bens materiais, né? Tinha muitos animais. Né? Gados, ovelhas, camelos. Então você vê que ele era um homem próspero, mas ainda assim faltava a ele um descendente, um filho, um herdeiro, né? Para quem ele pudesse ali. Vamos dizer assim, para que a bênção fosse completa sobre a vida dele. Exatamente. E aí vem a promessa, né? E aí vem a promessa de Deus, né? Que atinge ali o ponto, né? Sim, a necessidade. A necessidade, né? Eu creio que eu falo necessidade porque eu entendo que nos dias de hoje, geralmente quando se casa, quer ter um filho, né? Uns esperam um pouco mais, outros mais rápido. Eu, por exemplo, esperei 5 anos, entendeu? A gente teve uma programação legal para nossa primeira filha nascer. E olha, lá no Peru, que eu tive lá, esses anos que eu tive no Peru, eu via que a cultura lá é casar e ter filho imediatamente. Logo, né? Eles não esperam muito, entendeu? Então cada lugar tem a sua cultura. E nessa cultura aqui, como o Alan já disse, você casar e ter muitos filhos. Só que eles estavam vendo ali que existia algum problema. Porque até então já tinham passado anos que eles estavam casados. E nada tinha acontecido. E eles já estavam atingindo uma certa idade, né? Isso aí. Não era mais normal ter filhos nessa idade. Não era mais comum, né, acontecer esse tipo de coisa, né? Mas calma que tudo vai dar certo, né? Se deu certo para ele, vai dar certo para o pessoal que está em casa também assistindo essa aula, né, pastor? Temos que esperar no Senhor. Se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, creia nessa promessa. Ele não é filho do homem para que minta nem que se arrependa. Ele é fiel para cumprir todas as palavras sobre a minha vida e sobre a sua vida. Né? Tem que se espelhar em Sarai também, né? Que foi em Abrão, que permaneceram ali firmes, né? Até o fim. Uhum. Mas o fato é que eles não possuíam filhos, né? Sim. E aí, né? Eu acredito que isso devia entristecer o coração deles, né? Com certeza. Né? Afinal de contas, era o objetivo do casal ali, né? Ter um herdeiro, ter um filho. Então isso devia entristecer demais o coração ali, né? Tanto de Abrão quanto de Sarai, né? E aí é nesse contexto, pastor, que Deus ele vai mostrar as estrelas para Abraão. Muito interessante isso, É um ponto importante, né? Essa questão das estrelas aí é muito interessante. Fala aí. Vou falar, né? O que acontece? Ele fala assim, ó, sai, olha lá fora, olha para as estrelas e vê se você consegue contar, né? Conseguiu? Não conseguiu, porque são muitas. Não tem como. Então, não tinha poluição nenhuma, não tinha poluição visual nenhuma. Hoje a gente já consegue ver bastante naquela época. Falta luz em Arraial do Cabo, o pessoal olha ali pro pessoal do Pontal, né? Consegue ver a Via Láctea inteira ali, né? Praticamente. Né? Você vai para São Paulo,
Você vai para São Paulo, você não consegue, né, não ver porque a poluição visual ali é muito grande, né? Mas enfim, e aí Deus ele fala assim, ó, vai lá fora, olha as estrelas, porque tão numerosas, né, são as estrelas, assim será a sua descendência, né? Então ele faz essa comparação com a quantidade de estrelas e com a quantidade de descendentes de Abraão. Isso é uma verdade, né, pastor? Assim como nós vimos na primeira aula, de fato Abraão ele não só deu origem ao povo judeu, ao povo de Israel, como também a muitos outros povos que existiam e que nós temos vestígios, né, descendentes desses povos até os dias de hoje, né? Então você vê que Deus ele cumpre a promessa, mas a bênção é abundante, né? Não é uma bênçãozinha pequenininha assim, não. Por que Deus foi logo mandar ele contar as estrelas? Aí é que tá, né? Era muito comum os povos antigos se direcionarem, né? Se direcionarem, se guiarem por estrelas. Pelas estrelas, pelo posicionamento das estrelas, né? Você vê que os reis magos chegaram até Jesus seguindo uma estrela, né? Então era um fato que acontecia naquela época. E Deus ele é um Deus didático, né? Não sei se o pastor Fábio vai concordar comigo, sim, mas Deus é um Deus didático. Né? Ele tem uma pedagogia perfeita. Ele usa as coisas que você conhece, que você estuda, para falar com você. Exatamente. Existe até um livro, né, Pedagogia de Jesus, muito bom, já li esse livro, já estudei. Eu não conheço. Mas... Conhece não? Não, muito bom livro. Eu acho que eu tenho esse livro, qualquer coisa eu te presto. Me presta aí depois para eu ler esse livro aí, porque deve ser, né, é interessante. Revelador. Então Abrão, na verdade, né, ele tinha esse costume de observar as estrelas, assim como muitos outros povos antigos daquela época, né? No versículo 13, 14 e 15, Deus adverte para Abrão que a descendência dele seria feita escrava por 400 anos em outra terra, ou seja, ele já estava falando para Abrão o que iria acontecer com os descendentes dele no Egito. Né? Seriam escravos por 400 anos em uma outra terra, mas que tudo isso era parte do plano dele, né? Projeto de Deus. E que no futuro eles novamente retornariam para essa terra de Canaã, né? E aí Deus ele vai confortar Abrão dizendo que ele teria um destino ali de paz, né? Um destino final. Que poderia descansar no Senhor. Mas aí acontece um problema, mano. Sarai, como muitos de nós nos dias de hoje, quer passar o boi na frente da carroça. Quer se precipitar. Ela queria tomar o lugar de Deus, é isso? Não. Ela queria dar um jeitinho brasileiro na coisa. Ela estava vendo que já os anos estavam passando, que ela não poderia dar um filho ao seu esposo, então ela toma a sua serva egípcia Agar, dá para que Abrão pudesse ter relações com elas, entendendo que a promessa era só para Abrão. Então nós estamos aqui no capítulo 16. Isso aí. O capítulo 16 de Gênesis vai estar narrando isso aí. Eu não tinha percebido assim. Isso interessante aí. Isso que o senhor falou. Ela toma, então ela dá para Abrão e fala, Abrão, se Deus te deu uma promessa, se Ele mandou você olhar para o alto e encontrar as estrelas, tem uma promessa sobre a sua vida. Eu não posso te dar um filho, toma minha serva e tenha um filho com ela, que aí vai ser da sua descendência, não vai ser filho de uma serva. Não vai ser o Damasceno Eliezer, entendeu? Então você continua, você faz aí a promessa que Deus fez a você. Então ela se excluiu da promessa. Só que ela parece que não entendeu ali, porque quando Deus une um homem e uma mulher, passam a ser uma só carne. Então, queridos, preste atenção. Se tem uma promessa sobre a sua vida ou sobre o seu esposo, as promessas são para vocês, vai se cumprir na sua casa, na sua família. Creia em Deus. Se você é casado, somos um e Deus vai cumprir. Amém. Sarai tentou dar um jeitinho aqui, tentando precipitar as coisas, mas depois Deus volta e falou, peraí, a promessa é para você, Abraão, a sua esposa é Sarai, vai se cumprir dessa forma. Não foi isso? Amém. E isso mostra, pastor, né?
da importância dos dois estarem no mesmo nível, Sim. né, de busca, de entendimento, Comunhão com né, de Deus. comunhão com Deus Conhecimento da palavra. entre si também, né? Sim. Porque a promessa não era só para Abrão. A promessa era para Abrão e para a esposa dele, Sarai, né? Então Deus ele tinha um plano para os dois ali. Exatamente. Então, queridos, um conselho aqui para você, pastoral, creia em Deus. Não tenha medo de esperar no Senhor. Espere pacientemente no Senhor, que Ele vai ouvir a sua oração, que Ele vai te abençoar. Se tem promessa dEle, não faça como Sarai, não se precipite. Amém. Deus é fiel para cumprir a promessa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, Senhor. Vamos lá. Então você vê aí que Abrão ele tenta se precipitar primeiro com um servo dele, depois, né, Sarai vai lá, entrega, né, a serva egípcia que ela tinha, né, Agar, e ali Abrão ele tem relação com Agar e acaba nascendo, né, a Ismael, né. Só que por conta dessa situação, a Agar, né, a serva egípcia, ela vai começar a humilhar Sarai, a sua senhora, né? Então, eu tenho, você não tem. Eu tenho um filho com Abrão. Né? Abrão, naquela altura do campeonato, devia ser um homem muito respeitado. Né? As pessoas olhavam para ele com respeito, um homem próspero. E aí a serva tem um filho e a senhora mesmo não tem, a esposa não tem. Ela se achou bonita na fita, né? Achou-se... Tô bem na fita. A rainha da cocada branca, preta, amarela, né, laranja, todas as cocadas que tem aí, ela devia estar se achando a rainha, né? E foi uma situação terrível para Sarai. Só que Sarai não deixou isso barato, não. A gente vai ver que por Agar desprezar sua senhora, Sarai pegou e humilhou ela também. Foi lá e humilhou Agar. A humilhação, pastor, né? A Bíblia não entra em detalhe, mas eu acredito que a humilhação deve ter sido pesada, porque Agar ela fugiu da presença ali dos senhores dela, né? da senhora dela, né? Tentou se esconder, tentou fugir daquilo ali. E o legal dessa história, o interessante é que Agar, né? Mesmo não fazendo parte da promessa original que Deus tinha dado para Abrão, ela não foi abandonada pelo Senhor. Né? Tampouco Ismael. Tampouco Ismael. O Senhor, inclusive, ele envia um anjo para poder consolar ela ali. E ele prometeu a fazer do filho dela, né, do filho de Agar, né, que era chamado Ismael, e uma grande nação. Né? O que significa Ismael, o pastor? Ismael, como eu já falei várias vezes, né? Sempre que termina em El, o prefixo Elohim ou Elohim, que é Deus. Então, a junção aí, Isma com El, vai dar Ismael, que é Deus ouvirá. O Isma, podemos dizer assim, né? É o radical da palavra ouvir. Então, Deus ouvirá no hebraico. Inclusive, Deus ouvirá porque se o pessoal que está em casa reparar direitinho na Bíblia, vai perceber que o contexto conforme era concebido ali a criança, né, ou às vezes o contexto conforme a criança nascia, é que era dado o nome dela. Sim. E aí a gente vê que Agar ela estava fugindo da presença da senhora dela, porque ela havia sido humilhado. E aí o anjo ele fala, não, o nome do seu filho vai ser Ismael, né, que significa Deus ouvirá, porque Deus ouviu o clamor de Agar e a acudiu. Ele não foi indiferente à situação de Agar. Como que Deus é um Deus misericordioso, né, pastor Fábio? Verdade. E tão misericordioso, né, que isso aconteceu, esse nascimento de Ismael aí, quando Abrão já tinha 86 anos. Então o bicho já estava velho. Já estava quase pendurando a chuteira. Eita. Entendeu? Mas ainda a promessa não tinha se cumprido. Não tinha se cumprido. E então, aí começa no capítulo 17, queridos,
um outro episódio muito importante na vida de Abraão e na história bíblica. Deus muda o nome de Abraão então. Então, ele já tem um filho, mas a promessa ainda não tinha se cumprido 100%, que ele seria pai de uma grande nação. Então, Deus aqui muda o nome dele para que venha fortalecer essa promessa na vida dele. Como se Deus estivesse assim: Abraão, vem cá, você está perdendo a esperança, eu vou mudar o seu nome, cara. Você não vai mais ser Abraão, você não vai ser simplesmente um pai exaltado, um homem bem visto na sociedade, um homem próspero. Você é pai de multidões, você é Abraão, pai de multidões. Amém, né? Ok? E então já tinha se passado aqui, pelos meus cálculos, aproximadamente 13 anos. Ismael deveria ter 13 anos. Por aí assim, Sempre né? quando a gente fala em idades, em anos, são coisas estimativas, entendeu? Não, mesmo que esteja escrito na Bíblia, às vezes, historicamente, um ano ou outro aí pode ter variações. Entendi. De interpretação de uma tradução para outra. Então, a gente vê que demorou muito tempo para se cumprir a promessa. 13 né? anos. Desde que ele saiu de Ur dos Caldeus até de fato ele ser pai lá do Isaac, passou-se o quê? 20 anos, por aí, né? Mais, né? Então você vê que Em torno de 29 a 30 anos, ou um pouco mais. vale a pena a gente permanecer fiel. Olha quanto tempo esse homem esperou, pastor. Né? E às vezes a gente recebe uma promessa 5 anos atrás e já quer chutar o balde hoje, porque não, essa promessa já foi feita para mim lá em 2015, não se cumpriu até hoje, eu vou desistir de tudo. Não é assim, né? Alan, já teve gente que chegou perto de mim, pastor, ontem no culto eu recebi a palavra de Deus que Deus ia me abençoar com isso e isso, mas já são meio-dia e até agora não apareceu do outro dia. Tô falando sério. Não tô colocando como um exemplo, não. Eu já escutei isso. E pastor, não só essa pessoa que falou isso com o senhor, mas às vezes nós somos assim, eu falo isso me incluindo. Sim. A gente recebe uma palavra de Deus e quer que aquilo se faça naquele momento, naquele instante, conforme a gente quer que aconteça. E não é assim que Deus trabalha. Deixa né? eu contar um testemunho rapidinho aqui. Amém. Quando eu ainda era seminarista, no ano de 2003 ou 2004, eu estava em uma certa igreja, fazendo estágio, e uma irmã da igreja chegou perto de mim, da Cris, e falou assim: olha, Deus me mostrou que seu ministério vai se expandir a muitas nações. Você vai pregar a palavra de Deus em muitas nações, inclusive Deus vai te levar para morar em outros lugares. Que isso, cara. E passou, e aquilo ficou um certo tempo na nossa cabeça, entendeu? E aí a gente estava assim: poxa, será que eu vou formar e vou para outro lugar, coisa assim? E a gente ficou com isso algum tempo, eu e a Cris. A Sara era pequenininha e a gente ficou com isso na cabeça. Só que não aconteceu. Eu formei, recebi uma igreja, fiquei 3 anos, depois fui transferido para outra e isso aí deve ser, a irmã falou, mas Falou do coração dela. duvidamos, entendeu? E o dia que o bispo Lockman e o pastor Reis, que era o diretor da escola de missões, me chamaram e me falaram que eu ia sair do país, eu cheguei a falar com a Cris, conversar com ela sobre essa proposta. A primeira coisa que ela falou assim: Fábio, você lembra disso? Querido, nós estamos falando aí de mais de 10 anos. E realmente, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus nos levou ao Peru, e dali eu já preguei a palavra de Deus em vários países, América até hoje, Latina. na América Latina, e até hoje tenho convites para estar ministrando fora do país, pela graça e pela misericórdia Amém. do Senhor. Amém. Ou seja, as promessas de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Estou te contando esse testemunho só por isso, querido. Eu mesmo tinha me esquecido e pensava que aquilo poderia ser coisa do coração da irmã. Mas se Deus falou, vai se cumprir.
Amém? Eu chego a fechar o olho aqui para receber, porque A palavra de Deus não volta o vazia. negócio é forte, cara. Ué. Ficar aqui do lado do homem aqui. Então a gente estava falando ali do contexto, né, do nascimento ali de Ismael. E a gente agora está no capítulo 17, por volta ali de mais ou menos 13 anos depois. Né? Abraão ele já estava ali lá pelos seus 99 anos. Quase 100 já. E Deus novamente vai ao encontro dele. Né? Então ali ele faz uma aliança com ele. Deus faz uma aliança com ele. E o interessante é que ele começa a conversa falando assim para Abraão. Abraão, anda você na minha presença. Anda na minha presença. Anda na minha Anda presença. comigo. Anda comigo, vem comigo. Né? Deus ele inicia a conversa então chamando Abraão Para perto. Vem para perto, né? Eu creio, pastor, né, que ele já devia ter até, sei lá, na cabeça dele, bom... Como eu, passou a promessa, passou a palavra de Deus, passarão céus e terras, as palavras do Senhor não vai passar. E mesmo que talvez Abraão estivesse bem desanimado ali por conta do tempo, né, Deus ele anima ele dizendo, e é firme de novo em falar que dele faria uma grande nação, né? E aí é nesse momento que acontece a mudança do nome. Isso, como eu já falei, né? Acontece a mudança do nome de Abrão, né, pai exaltado, para Abraão, pai de multidão, né? E ainda fala que da descendência dele, olha só, isso é fantástico, a gente tem que prestar atenção no texto. O texto vai dizer que da descendência dele procederiam reis. E estes herdariam a terra de Canaã. Né? Quantos reis, né? Davi, Salomão, Roboão, Josafá, Josias, Joaquim, Ezequias, né? Quantos... Joaquim. E não só reis políticos, geográficos, mas como o rei dos reis. O Senhor dos senhores, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então esse é o nível de promessa, de cumprimento de promessa. Esse é o nível espiritual do que a gente está falando aqui, né, pastor? E aí, Deus chama, como chamou Abraão já, né, para mais perto, ele fala, Abraão, nós vamos fazer um pacto, nós vamos fazer uma aliança. Esse pacto, essa aliança, é o que nós falamos, que é a circuncisão. Explica aí. A circuncisão, ela é uma marca na carne, né? Sim. A pele do prepúcio, né, do homem, aquilo é cortado. E essa marca simboliza uma aliança, né, um pacto entre Deus e o homem, né? E o homem e Deus. E o homem e o Deus. Isso era uma marca íntima, né? O prepúcio é algo íntimo do homem. Ninguém, né, com perdão aqui da brincadeira, sai mostrando o prepúcio ali na rua, né? É uma marca... Já sei. Então, é uma marca íntima. Né? Que Deus está buscando essa intimidade, né? Com o homem, né? E aí a gente vê, né, de repente você que está em casa, né, de repente alguém que não tem fé, né, na Bíblia pode estar pensando assim, mas isso não era uma prática somente do povo hebreu, do povo judeu. Os antigos, né, os povos antigos, eles costumavam marcar seus corpos, né, de forma visível, com cortes, com mutilações, né, com o uso de objetos. Sim. E isso sinalizava um sinal de pacto com outros deuses. Mas a circuncisão é diferente, pastor. Ela é porque é uma marca dentro, íntima, entendeu? Isso aponta para a intimidade que Deus queria ter, né, com o homem. Então só os íntimos do Deus Altíssimo podiam carregar essa marca. Ele não podia estar na comunhão, né, ou ter pacto ali com Deus. Então tinha que ser circuncidado tanto o filho quanto o escravo, tudo, né, que tivesse ali debaixo da autoridade do patriarca, tinha que ter essa marca, certo? Isso aí. O interessante é que quando a gente lê sobre isso no Deuteronômio, capítulo 10, né, versículo 16 e 17, né, isso é algo muito forte,
Porque já em Deuteronômio, você vai ver a respeito da circuncisão, não da carne, pastor, mas a circuncisão Interna, né? interna, a circuncisão do coração. Então isso já é apresentado no Antigo Testamento, né? Eu não sei nem se eu estou falando uma bobagem aqui, mas eu já consigo ver sinais da graça de Deus aí. Claro. Né? Porque a gente fala lei e graça, mas eu já consigo observar sinais da graça de Deus nessa questão. Porque quando ele fala de circuncisão do coração, né, fazendo esse link aí com Deuteronômio, ele está dizendo que não basta a gente carregar uma marca aparente. Né? Eu não posso ser somente ou ter somente a aparência de santo se o meu coração não estiver diretamente ligado com a vontade, né, ou voltado para aquilo que o Senhor quer de mim. Não é isso, pastor? Verdade. Assim, a graça, muitas pessoas falam, né, da graça no Novo Testamento, que é o período da graça, e já me perguntaram se a graça estava presente no Antigo Testamento. Dentro desse estudo do Antigo Testamento, nós vamos fazer um estudo sobre isso, sobre a lei e a graça, entendeu? Quando a gente chegar aí no livro de Levítico, nós vamos estar trabalhando isso. Oh, que legal. Então, nós vamos falar sobre a lei e a graça. E adiantando aqui, eu creio que a graça de Deus também está revelada no Antigo Testamento. Amém. Vou explicar isso quando chegar a hora desse tema aí. Oh, que bom, pastor. Então, Okay. não sou só eu que creio assim, né? Tem alguns amigos aí, né? O Vinícius, né? O Machuca, o Mateus, né? Eu tenho outros amigos aí, né? Um amigo, inclusive, o Jefferson, né? Pode estar assistindo a gente aí, que é um pastor também. E a gente já debateu acerca disso, né? E a gente acabou chegando a essa conclusão. Eu sei que a gente não é teólogo nem nada, mas a gente já consegue ver, né, indícios da graça de Deus no Antigo Testamento. Então o Senhor falando isso traz um conforto para o nosso coração. Mas né? eu vou trabalhar uma aula só sobre isso depois, Amém. Ok? Glória a Deus. Vamos avançando aqui com Abraão, porque senão a gente faz mais uma aula sobre Abraão. Tá Vamos certo. lá. É porque o assunto É gostoso, né? É muito bom. Então a gente vê que a regra era que tanto o filho quanto o escravo fosse circuncidado aos 8 dias. Isso, exatamente, aos 8 dias ali de nascido, né? É nessa parte também que Deus vai mudar o nome de Sarai. Né? Ele vai mudar o nome de Sarai, que significa princesa, para Sara, que significa fidalga, né? Que é uma mulher falei sobre isso, né? Bem arrumada, que o Senhor tinha falado isso, né? E promete, agora a promessa vai para ela, olha só. E promete que dela viria no ano seguinte o filho tão prometido. Isaac, né? Inclusive Abraão, né? Abraão agora a gente está falando de Abraão, esquece. Agora. Sim. Abraão, ele teve dificuldade para crer que ele podia gerar um filho. Porque ele pensou assim, que isso, eu estou com 100 anos, Sara já vai estar com 90 anos, né? E aí ele ri com ele mesmo ali, né? A Bíblia vai falar... Interessante esse riso aí. Esse riso, né? Riu-se consigo mesmo, porém o Senhor afirmou que a promessa, né, que a promessa seria, né, o nascimento de Isaac, que de Isaac faria uma grande nação, né? E de fato, eu tenho mania de falar de fato, né? Uma coisa que eu falo bastante, você deve ter percebido aí. E no capítulo 21 de Gênesis, nasce Isaac, né? Ou seja, se cumpre tudo que Deus tinha prometido a Abrão desde Arã, vai se cumprir agora no capítulo 21, né, de Gênesis, que é quando nasce Isaac. Inclusive o nome de Isaac é Ele ri. Ele ri. Porque o significado em hebraico é esse. Ele ri, né? Um pouquinho antes a gente vai ver também que Sara, ouvindo a conversa de Abrão com Deus, ela também vai rir. Ela riu-se, né? Sara, porque ela... Né, esse riso aí... Um riso meio irônico, né? Eu creio que seja, né? Dá a não sei entender... como você entende isso, mas eu creio que sim. Ah, será que não sei? Não é possível, né? Tá de brincadeira comigo, né? Um riso meio que debochando, né? Irônico, né? Só que Deus ele não estava ali diretamente com ela, mas... Opa! O que você está pensando aí sobre a respeito? É mais ou menos assim que acontece, né? Porque Deus
né? A gente pensa que, às vezes a gente esquece, né, na verdade, mas Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que se passa aqui e sabe o que se passa aqui. Né? Então, às vezes a gente fica, será mesmo e tal? Quando, na verdade, a palavra é para a gente crer firmemente, sem duvidar. Né? O senhor vai falar agora sobre a prova, não é isso? Aí vamos lá, eu gosto muito dessa parte do livro do Gênesis, lá, que como a gente trabalhou até aqui no livro, né, tanta dificuldade, vamos dizer assim, de certo modo falando, né, para ter um filho. Tantos anos, o que Sarai passou com Agar, Abrão com promessa em cima de promessa, e vai lá, tem um filho com outro, pensava que o seu herdeiro ia ser Eliezer, e aquela coisa toda. Então, Isaac nasce, a motivo não mais de um riso irônico, mas de um riso de prazer, de alegria, de satisfação, e alguns anos se passam, Isaac cresce, já está ali como um adolescente, prefiro dizer assim, tá? E Deus um dia, lá no capítulo 22, vai falar, Abraão, e Abraão procura de um lado para o outro, entende que é Deus e fala, eis-me aqui. Ou seja, eu estou aqui, Senhor. Pode falar que teu servo escuta, pode falar que eu estou pronto a estar em comunhão contigo. E aí vem a grande provação de Abraão. Aí vem algo que é tremendo. Abraão fala, ele responde, eis-me aqui, Senhor. E Deus, ele não deixa dúvida. Abraão, pega o seu filho, o seu único filho com Sara, que de repente ele poderia pensar, deve ser o Ismael, né? O seu único filho com Sara, o seu filho com ela, e vai à montanha e oferece em holocausto, que eu vou te mostrar o local. Ah, querido, eu acho que aí é motivo de rir. Eu acho que se Deus aparecesse para mim e para você hoje, falasse assim, Fábio, pega sua filha e vai ali e sacrifica. Eu creio que eu ia escutar essa voz, eu iria falar assim, tá amarrado em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. É difícil, né? Humanamente, querido, não vai dizer que você ia pensar o contrário, não, que se você é crente, a nossa primeira pensamento é em repreender. Mas Abraão não fez isso. O texto diz, no versículo 3, se eu não me engano, ou 2, que logo de madrugada, Abraão, ele levanta, ele obedece, toma o material necessário para o holocausto, passa a mão no menino e parte. Não questiona Deus, mas ele tem um coração de obediência. Aí a gente vai, Alan, no seguinte, às vezes a gente quer que a promessa de Deus se cumpra em nós, assim, né? Ou com 5 anos, ou com 10 anos, ou com meio-dia, mas não estamos dispostos a obedecer. Abraão tomou o único filho, gente, com Sara, aquilo que foi prometido há anos atrás, que foi motivo de choro, que foi motivo de dor, que foi motivo de humilhação, que foi várias provas. E esse Deus que prometeu que ia dar, agora fala, Abraão, vai lá e sacrifica. E Abraão fala, sim, Senhor, obediência. Aí depois a gente fala assim, por que Abraão tem o seu nome aí gravado na história aí dos heróis da fé? Por que Abraão é conhecido no mundo inteiro, esse nome, essa história? Obediência. Deus honra aquele que obedece. Ele pega o menino e sobe.
ele obedece a Deus. E o incrível disso, que ele obedece, mas com uma confiança. Deus me deu. E ele vai prover na minha vida. Deus não vai me decepcionar. Eu creio que ele pensava assim. Sabe por que eu digo isso, Alan? Porque no verso 5, quando ele chega ali num pé da montanha, que Deus mostra a montanha para ele, né, de Moriá, aonde ia fazer o holocausto, ele olha para as pessoas que foi com ele, os servos, e diz assim, ó, agora vocês fiquem aqui, porque eu e o menino nós vamos subir. Eu e o moço vamos subir, vamos adorar e regressaremos. Ele não diz que eu vou voltar. Olha a confiança que esse homem tem em Deus. Olha o coração desse homem, gente. É fantástico isso. Isso é uma coisa sobrenatural. Deus fala, olha, Abraão, me dá o seu filho. Ele obedece, mas ao mesmo tempo ele tem uma confiança. Deus é bom. Deus é fiel, a promessa é que eu seria pai de multidões, que a minha descendência vai ser honrada, e eu creio que Deus prometeu isso a mim, Deus prometeu isso a Sara, e isso vai se cumprir. Ele obedece e não se esquece da promessa ao mesmo tempo. Por isso ele diz, no verso 5, nós vamos e regressaremos. Pode olhar na sua Bíblia, está escrito assim, nós vamos regressar, nós vamos voltar juntos. E logo depois, no verso 8, o Isaac, ele olha para a circunstância e diz assim, pai, aqui está o fogo, aqui tá a lenha, aqui está o fogo, aqui já está o altar de pedra, está o machado, está tudo pronto. Mas pai, cadê o sacrifício? Tá tudo pronto para o sacrifício, mas o que vai ser sacrificado aqui? O que vai ser sacrificado aqui? E sabe o que Abraão fala? Cadê o cordeiro, meu pai? Onde é que está o cordeiro? Abraão fala assim, meu filho, Deus proverá. Gente, isso é incrível. Isso é, assim, de tocar o coração da gente. Não quero fazer desse estudo uma pregação, não, mas isso é algo fantástico. Eu quero te chamar a atenção para a obediência e para a confiança de Abraão. Queridos, quem crê, quem obedece, quem confia em Deus, vai colher os frutos. Vai colher. E o nome desse fruto é bênção. O nome desse fruto é a promessa realizada na nossa vida. O texto é claro, nós não estamos só comentando sobre o texto, nós estamos fazendo um estudo na vida desse homem. E esse estudo dessa vida toda vai se resumir aqui em obediência e confiança. Eu creio que o maior exemplo da vida de Abraão, tudo que nós estudamos sobre Abraão nessas 2 semanas aqui, vem se resumir nessas 2 palavras. Não concorda comigo? Obediência e confiança. Cadê, pai, o sacrifício? Cadê o cordeiro? Cadê? Meu filho, tranquilo, Deus vai prover. E eu vejo Abraão falando com Isaac dessa forma, tranquilo, meu filho, Deus vai prover, confiamos em Deus, nós estamos obedecendo a palavra dele. Por dentro devia estar com o coração do tamanho de uma uva, né? Mas ali para o filho ele manteve a perseverança e a firmeza, né? Não vou passar... Sim. E aí, queridos, eu quero terminar aqui o estudo sobre Abraão. Me permite terminar aqui, Alan? Permito. Eu quero terminar isso aqui. Quem sou eu, né? Porque aqui vai terminar isso tudo com uma ideia profética. Não sei se a palavra seria ideia, mas com uma projeção profética, com um ensinamento profético, com uma palavra profética tremenda. E eu sou apaixonado nesse versículo 13 do capítulo 22 de Gênesis. Porque Abraão, ele pega o menino, conforme Deus ordenou, ele amarra o menino, o moço, ele levanta a faca,
para imolar, para sacrificar, ou seja, para obedecer a Deus. E quando ele vai abaixar ali a faca, a machadinha, né, para consumar o ato de sacrifício, e eu já creio que ele estava com a faca aqui. Quando chega aqui, ele escuta uma voz e fala: Abraão, Abraão. E aí ele segura a mão, Deus segura a mão dele, e ele olha para um lado, olha para o outro, ele vê um anjo, ele escuta um anjo e diz: Abraão, até aqui nós paramos por aqui. Vamos ler esse versículo? Vamos ler sim. Vamos ler aqui. Deixa eu pegar meu óculos aqui, para ficar melhor. Nós vamos estar terminando aqui já. Amém. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Gênesis 22, 13. Ok? Tendo Abraão erguido os olhos, depois de ter levantado a faca, né? Erguido os olhos. Não, vamos pegar aqui antes. Vamos pegar no versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Mais uma vez, né? Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, aí está onde eu quero chegar, a palavra profética. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Simples. Simples até aqui. Se simplesmente Abraão tivesse ido lá, pegado o cordeiro e sacrificado, ok? Mas isso vai me remeter a anos na frente. Abraão aqui estava com um problema, vamos dizer assim, dentro do seu coração. Ele tinha que sacrificar o seu filho. E qual foi a solução do problema para Abraão? Para Sara, para sua família? Qual foi a solução do problema? Um filho. Um cordeiro. Um cordeiro. O cordeiro foi a solução do problema de Abraão. Agora eu vou falar uma coisa para você. Quem é a solução para a humanidade nos dias de hoje? Desde o início da era cristã. O Cordeiro Jesus, Santo, né? O Cordeiro Santo de Deus, que imolado tira o pecado do mundo. A solução para o mundo, a solução para Abraão foi o Cordeiro, e a solução para os meus problemas, para os seus problemas, para a humanidade, chama-se Jesus Cristo. Amém. O Filho de Deus, o Cordeiro Santo que foi imolado pelos nossos pecados. Por isso que eu falo que aqui está algo profético, aqui está algo fantástico para a nossa vida. Olha aí essa história, queridos. Olha que história fantástica. Vamos lá pegar desde lá de Harã, né? Ur dos Caldeus, toda a história para chegar aqui e tudo se resumir num sacrifício de um cordeiro. Pega a história da humanidade, a história de pecado, desde lá do Éden, quando o homem se separa daquela comunhão íntima com Deus, e em Jesus Cristo, a nova aliança, a reconexão com o Pai, a solução para o mundo, o cordeiro. Essa história de Abraão é fantástica, queridos. Pastor, depois dessa aí, eu não sei o pessoal que está em casa, mas eu estou com vontade de aceitar Jesus de novo depois de uma passagem dessa, né? Eu queria fazer só mais um comentário, não sei nem se, né, depois disso, acho que vai atrapalhar mais do que ajudar. Claro. Mas o que eu observo é que enquanto os outros povos sacrificavam os seus
para tentar agradar o seu, né, entre aspas, Deus, o nosso Deus, além dele não permitir sacrifício humano, ele é que vem e se sacrifica no nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. Não tem outra coisa para falar. É isso aí, gente. Queridos, eu creio que eu, ser sincero, dentro dessas aulas, tenho aprendido mais ainda da palavra de Deus. Creio que Alan também, né? Eu também, aprendido muito. Uma das coisas, para mim, como professor, né? Sempre quando a gente ensina, a gente aprende mais. Eu espero que você tenha aprendido nessas aulas. Amém. Até aqui sobre o Antigo Testamento. Eu acredito e espero que você tenha aprendido a ser um homem, uma melhor, uma mulher melhor, um servo melhor de Deus, uma serva melhor nessas aulas. Amém. Eu espero que você tenha aprendido sobre Deus, sobre os exemplos que Deus dá na palavra. Então eu quero te desafiar a continuar estudando a palavra do Senhor. Nós estamos aqui apenas como ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Ok? Ore por nós, né, Alan? Ore pela gente. Continue orando por nós. Que a gente está aqui sempre ao dispor de Deus, atendendo o chamado que Deus nos deu, como a palavra diz, para cada um Deus tem um chamado, e nós entendemos que o nosso chamado é para mestre, para estar ensinando, e nós nos colocamos diante de Deus com muita humildade. Nós estudamos a palavra, Deus me deu a oportunidade de fazer a faculdade de teologia, especialização em Bíblia, e agora está avançando mais nos estudos, e eu louvo a Deus por isso, e eu peço a Deus a cada dia que traga a revelação da palavra, que nós estamos terminando esse estudo de Abraão, não só como teologia, várias vezes aqui nós falamos sobre teologicamente, teologia, mas nós estamos terminando isso aqui com uma revelação profética da palavra, e é isso que nós queremos trazer para você. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te direcione a cada dia, e na próxima semana nós vamos começar estudando sobre o segundo patriarca, esse mesmo homem que nós terminamos de falar aqui, Isaac. Nós vamos ver a vida de Isaac pós esse sacrifício, suposto sacrifício aqui, né? Nós vamos ver quem foi Isaac, aonde Deus leva Isaac. Amém? Vamos orar? Fala pra gente, Ana. Termina aí. Queria pedir para que você estivesse, né, fechando seus olhos aí na sua casa, né? Tá entrando em contato agora com Deus, né? Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós queremos, Senhor, oferecer as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós queremos convidar o Senhor Jesus para entrar nas nossas casas, entrar, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, governar, Senhor, o nosso lar, a nossa família. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre cada um, né, dos nossos companheiros da fé, sobre cada um de vocês que assistiram essa aula, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquele que está com o coração aflito por algum motivo, nós sabemos que o Senhor é um Deus consolador, Pai, um Senhor que está com os braços abertos ao nosso favor para nos abençoar. Meu Deus, eu te peço para que a Tua paz invada, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor, ligada nesta aula, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja com todos nós para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as nossas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. E amém.